Está começando mais um programa República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. No nosso programa de hoje da República, nós vamos tratar dos mitos políticos no Brasil. O messianismo político e o mito político são temas e são assuntos acerca dos quais eu tenho dedicado uma quantidade de programas inúmeros, feito artigos e feito posts no Facebook. Eu creio que de todos os indivíduos que têm mídias sociais, sobretudo no campo da filosofia e da historiografia, eu seja talvez o que mais tem divulgado essa temática dentro da história brasileira. Existe um erro aqui, antes de entrar no assunto corrente, que eu quero chamar a atenção, das pessoas quando vêm ao canal do IMUB e quando elas me ouvem falar de política, elas presumem que eu estou falando de política partidária. Não, eu sempre falo de história e de filosofia da história. Então, dentro desse enquadramento, eu posso falar da história especificamente, eu posso falar da política, eu posso falar da religião sobre um contexto histórico, eu posso falar das culturas sobre um contexto histórico, eu posso falar da gastronomia sobre um contexto histórico. Então eu só falo de história. Qual história? Aqui é que entra a história tradicional e simbólica e oral. Não me interessa o outro contorno histórico. Tampouco vocês irão encontrar aqui no canal do IMUB, do YouTube, outra perspectiva que não seja a perspectiva da história e da cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Bem, dito isto, eu vou fazer uns 2 ou 3 programas dedicados a mais ou menos dar uma orientação sobre a temática do mito político. Por quê? Veja, pessoal, a história política e cultural do Ocidente como um todo, tá? Ela tem um pano de fundo que é o messianismo político. A história como um todo, a história da Europa. Eu já dei curso sobre isso, sobre cultura visionária, aonde eu mostrei toda essa trajetória, não é, do messianismo político, ligado, portanto, à estrutura religiosa. Isso é muito importante de ser entendido porque, veja, aquilo que nós chamamos de cultura ocidental e cristã, eu faço uma separação, segundo a separação do Fernando Pessoa, a teoria com a qual eu concordo. Nós temos uma matriz cristã e nós temos uma matriz pagã. Isto construiu a cultura ocidental e cristã, porque o cristianismo é uma religião, mas ele é também uma cultura. E é preciso entender isto. Bem, nós temos, e esse processo começa efetivamente com Constantino, não é? Nós temos uma fusão da política com a religião. Veja, o Vaticano, ou a Igreja Católica, ela torna-se, ao longo dos séculos, a entidade que vai sagrar ou consagrar os reis europeus. A única exceção que nós temos na Europa é Portugal. A Igreja Católica nunca teve o papel de consagrar reis em Portugal. Esse processo sempre foi um processo à parte da Igreja Romana. Isso não significa que Portugal não mantivesse laços com a Igreja Romana, correto? Com a Igreja Católica. Mas então veja, nós temos, portanto, uma larga trajetória de pelo menos 2000 anos
de fusão do poder político com o poder religioso. Tanto isto é verdade que os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX visam, entre outras coisas, a criação do Estado laico. O Estado laico é quando você separa o Estado da religião. Pronto? Quando você separa o poder político do poder religioso. E, portanto, há 300 anos, nós temos uma separação do poder político e do poder religioso. O Estado tornou-se laico. Isto não significa, no entanto, que os laços entre a política e a religião tivessem sido desfeitos. Pelo contrário, não é? Os laços entre a política e a religião, eles não só não se desfizeram, bem como eles adquiriram uma camuflagem. Tá claro? Bem, então uma coisa é o messianismo político, outra coisa são mitos políticos. Quando nós vamos falar de mito político ou de messianismo político, nós temos que ter em perspectiva, digamos, um escopo teórico mínimo, tá bem? Esse escopo teórico mínimo, ele tem algumas linhas de estudo. Anotem isto que eu vou colocar. Linhas de estudo. Bem, de saída, nós temos que partir, a primeira linha é a linha dos estudos dos mitos propriamente ditos. Não é? Depois nós temos uma linha em que vai, dentro da filosofia, que vai opor o mito ao logos. Essa é uma construção filosófica, né? Então nós temos os mitos propriamente ditos. Todos os povos do mundo têm mitos. Todos os povos do mundo, a cultura nasce a partir de um mitologema. Eu já fiz muito programa sobre isso, sobretudo ressaltando a obra do brasileiro Vicente Ferreira da Silva. Então vamos lá. As linhas que vocês têm que ter em vista para estudar isto que eu estou falando. O mito em si. Depois nós temos a grande oposição, a falaciosa oposição que a filosofia vai interpor ao mito. Então a filosofia vai construir um discurso de razão e, em oposição a esta razão, vai colocar o mito, como se o mito fosse um imaginário, como se o mito fosse um estado pré-racional, né? Isso depois vai evoluindo até que o mito se transforma numa mentira, numa ficção, numa categoria psicológica, né? Num embuste. Bem, então nós temos o mito, depois a outra linha, o mito e a filosofia, o mito como contraposto à filosofia, né? Nós temos a junção do mito com a religião, o messianismo político. Isso atravessa toda a história ocidental. Nós não temos como ler a política no Ocidente e a história cultural do Ocidente sem a conexão do mito com a religião. Então, o estudo do messianismo político, o messianismo político é exatamente de onde vem a ideia de Messias. Messias é Cristo, né? Na verdade, as três religiões reveladas têm os seus respectivos Messias. No caso do Ocidente, nós teremos Messias distintos. O Messias judeu é Yahvé, é Deus, em pessoa. O Messias cristão é Cristo, portanto, a segunda pessoa da Trindade. E o Messias muçulmano é o Mahdi. Tá claro? Bem, então, toda a história ocidental, da política ocidental, ela vai fazer uma fusão, portanto, do Messias, né? Portanto, uma figura política, uma figura que está desempenhando
um poder político, será um rei, será um nobre, será um conde, será um visionário, será um heterodoxo, será um marginado. O Messias modifica-se. Mas nós temos sempre alguém de fora do âmbito religioso, e às vezes até mesmo dentro do âmbito religioso, que vai fazer uma coligação, uma conexão do esquema religioso para dentro do mundo político. Então ele vai fazer uma transposição. Evidentemente que, quando nós pensamos num contexto europeu, a Europa tem diversos tipos de messianismos políticos. Portugal também. Em Portugal, por exemplo, Portugal teve 34 reis. Desses 34 reis, 7 foram assumidamente, designadamente autoproclamado Messias. Acontece que o messianismo político português ele tem uma peculiaridade. O messianismo político português, o Messias português, ele não intenciona lutar contra a Igreja Católica, diferentemente dos outros monarcas europeus. Tampouco o messianismo político português se propõe a investir contra a Igreja Católica no sentido de derrubá-la, diferentemente também dos outros messianismos políticos ao longo da Europa. Então é preciso entender que há alhos e há bugalhos no estudo do messianismo e não se pode misturar essas fronteiras. Tá claro? Então, voltando. Nós temos um mito, nós temos o mito contraposto ao logos dentro do campo filosófico, nós temos o mito, o messianismo político dentro da esfera religiosa, onde nós vamos fundir o mito com a religião. Bem, esse embate que aconteceu entre o mito e a filosofia e depois a ciência, durante muito tempo, ele vai fazendo com o correr dos tempos que o entendimento do mito vá decaindo, ou seja, o mito vai se tornando de uma realidade, né, a uma efabulação, a uma mentira, a uma ficção. No século XVIII, nós temos a separação do Estado com a religião e, curiosamente, no século XIX, retorna os estudos sobre o mito. Retorna com uma força muito importante. No início do século XX, né, então, nós temos, com a Escola dos Análises, e antes dela, uma reabilitação do mito no sentido do estudo da história e das ideias. Então, aqui entra um quarto componente. Tá? Então, no século XIX, nós temos a reabilitação do mito. Bem, quando nós vamos falar em mito, nós temos que ter em perspectiva algumas linhas do mito. Você tem, por exemplo, os estudos antropológicos do mito, que vão começar a surgir no século XIX, e os estudos históricos. Nós temos os estudos do mito político, no século XX. Nós temos os estudos do mito do Estado moderno, e nós temos a Escola dos Análises. Então, veja, nós temos 7 linhas teórico-conceituais quando a gente vai estudar sobre mito. Evidentemente que a quantidade de programas que eu tenho aqui dentro do canal do IMUB, no YouTube, flexionam ou passam por essas 7 linhas. Portanto, eu não estou falando de política. Tá claro? Eu vou tornar a repetir, para vocês pegarem as 7 linhas. Os mitos propriamente ditos, dos povos. Pega Hesíodo, a teogonia. A filosofia, quando ela cria uma falsa oposição entre o mito e o logos. E as disputas filosóficas que vão decorrer disso. Depois nós temos a junção do mito
da política com a religião, né? Onde nós vamos ver surgir o mito político. Gravou isso? São as 3 grandes etapas pré-Revolução Francesa. Daí em diante, nós temos outras etapas. Nós temos o surgimento do estudo dos mitos na antropologia. Nós temos o surgimento, no início do século XX, dos mitos políticos. Nós temos o surgimento da escola dos análises, que vai reabilitar o mito dentro da história e da cultura. E nós temos os estudos dos mitos relativos ao Estado. Portanto, o mito do Estado já não é mais um mito pessoal, ele é um mito impessoal, porque ele vai falar de Estado. Aqui eu vou dar para vocês alguns autores basilares nessa linha, né? Quando a gente pega, por exemplo, Georges Sorel, Georges Sorel é o indivíduo, é um marxista. No início do século XX, Georges Sorel é o cara que vai criar a grande conceituação de mito político. Tá? E aí é preciso entender o contorno que Sorel faz. Depois dele, nós temos os sucessores de Sorel, né? Sucessores. O Murray Edelman, o Kaplan, né? E o Cassiray. Aqui nós temos esses autores abordando a ideia de mito político. No terreno da antropologia, nós temos, digamos, grandes referências. O Mircea Eliade, o Joseph Campbell e o Claude Lévi-Strauss. Isso no terreno da antropologia. No terreno do mito do Estado moderno, nós temos o Basco, Bronisław Basco, e nós temos o Raul Girardet, né? E na escola dos análises, os 2 grandes, os criadores da escola dos análises, que é o Lucien Lefebvre e o Marc Bloch. Tá claro? Bem, esses são os autores que nós temos que ter em perspectiva, e essas 7 linhas ao falar de mito político. Pois bem, no que diz respeito à história brasileira, nós temos a história brasileira, portanto, ligada a Portugal, já falava do messianismo político. Vamos pegar aqui, por exemplo, o mito de Dom Sebastião, o mito do desejado, o mito do encoberto. Mas antes de Dom Sebastião, nós temos os messias políticos da coroa portuguesa. Vamos pegar Dom Afonso Henriques, vamos pegar Dom João I, vamos pegar Dom Afonso V, vamos pegar Dom Manuel, para citar pelo menos alguns reis antes de Dom Sebastião. Depois nós temos Dom João IV, depois nós temos Dom João V. Correto? Então, para cada, esses reis são marcadamente messiânicos. E cada um deles será tratado pela historiografia portuguesa, pelos cronistas portugueses, de uma forma distinta. Ora, mas aqui nós temos que entender, portanto, que o Brasil tem uma herança de messianismo político. Mas depois de 1822, aliás, o próprio evento de 1822 é um evento, o golpe da independência, é um evento, entre outras coisas, calcado em cima do messianismo político. Corria por aqui pelo Brasil, sobretudo dentro da maçonaria, a ideia, nós lançamos uma obra sobre isso, né? A ideia de que Dom Pedro era uma figura predestinada. Tá? A obra que nós lançamos foi esta: Manifesta ao Grão Brasil Império, Império dos Impérios do Mundo, oferecida a Sua Majestade Imperial, defensor perpétuo do Brasil, por Antônio Barbosa Correia,
mineiro rústico, ligado às profecias do Bandarra e de outros profetas. Muito bem, esta obra nunca havia sido publicada. Nunca. Nós publicamos integralmente e eu faço uma introdução aqui com alguns comentários. Muito bem, e faço uma conexão com a história portuguesa. Tá claro? Ora, então corria na altura da independência a ideia que Dom Pedro I do Brasil era o rei predestinado consoante o corpo profético que estava presente em Portugal desde a fundação da nacionalidade portuguesa, portanto, desde Eurique. E Dom Pedro seria, portanto, aquele rei Messias, o imperador Messias, não é? E o Brasil, preste atenção a isso, o Brasil seria um novo Portugal reformado. Portanto, Portugal morreria e o Brasil seria a grande nação que seria a responsável pelo advento do Quinto Império no mundo. Isso aqui é uma barafunda à teoria política, né? Ora, então o Império, o Primeiro e o Segundo Império, giram em torno do mito político. Aí é preciso entender. Dom Pedro II vai combater ferozmente mitos políticos. A República também. Vamos pegar o exemplo Canudos e Contestado, para nós termos uma ideia. Depois nós temos o início da criação da República. Toda a República brasileira, a República Velha, né? O que eu estou chamando de República Velha, até o advento da nova República, a Constituição de 88. Nós temos uma sequência de mitos políticos ali. Só que esses mitos eram tratados de uma forma mais velada. O que vai acontecer? Com o advento da nova República, portanto, o primeiro presidente da nova República é o Tancredo. Com o advento da nova República, nós temos um salto quântico violento. Todos os presidentes, prestem atenção ao que eu estou afirmando. Todos os presidentes brasileiros, depois da nova República, são declaradamente trabalhados como messias político. Começa com o Sarney, depois nós vamos para o Collor, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma. O Bolsonaro, então, foi o que mais teve um trabalho ostensivo. Bem, o mito político, enquanto propaganda política, e é esse assunto que eu quero tratar hoje com vocês, nesse programa, isso é só uma introdução, começar nesse programa e continuar no outro, evidentemente que são só pinceladas, e eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós não temos como esgotar esses assuntos, porque eles são vastíssimos. É impossível esgotar um assunto desse em 50 minutos. Então, todos os presidentes brasileiros, depois da nova República, são trabalhados com o mito do messianismo político. E é isso que nós deveríamos nos perguntar. Por que razão? Então aqui eu quero trazer para vocês, como início, mais uma vez, dessa discussão, eu quero trazer uma obra a qual eu já fiz referência, intitulada Fernando Collor, O Discurso Messiânico, o Clamor ao Sagrado. Isso aqui é da Olga Tavares. Isso aqui é uma tese de mestrado que foi defendida, depois transformada em livro. Há poucos autores no Brasil que trabalham com messianismo político. O messianismo político brasileiro é um tema muito pouco falado. Os militares brasileiros adoram messianismo político. A elite política brasileira adora mito político. E vai acontecer esse fenômeno, portanto, de nós termos uma conjunção da grande mídia. Qual era a grande mídia que existia na época, em 85? A Globo.
Tinha o SBT e a Record ali, mas era de pouca monta, e a Bandeirante. É a Globo. Todas as televisões no Brasil, todas as redes de televisão, a estrutura do jornal, ela está comprometida com a fabricação de mitos políticos. Aí nós precisamos entender por que do messianismo político nós pulamos para o mito político. Então veja, o Jorge Sorel, em 1908, ele tem uma obra intitulada Reflexões sobre a Violência. O Sorel é o grande autor que vai conceituar aqui de uma forma quase que exclusivamente voltada à política. Ele vai conceituar o mito político. Ele era marxista, então a questão da relação dele com a história é um tanto quanto problemática, né? Da relação dele com a religião é um tanto quanto problemática. Mas é o Sorel que vai, portanto, abrir essa comporta, né, de uma forma bastante contundente, e depois aquilo, né, nós temos pouco tempo depois a Escola dos Análises, onde o mito é reabilitado dentro da academia, e essa discussão do campo do mito passa a ser uma discussão muito interessante. Mas o que vai acontecer? Nós temos a junção, portanto, do mito político, que já é diferente do messianismo político. Então nós vamos ter uma junção de mitos políticos com messianismo político. E num tempo futuro, à medida que as mídias vão se desenvolvendo, os jornais vão adquirindo, né, a propaganda vai adquirindo peso, musculatura ao longo do século XX, nós vamos ver que o processo de fabricação das imagens, tá claro? Passa a ser veiculado pelas grandes mídias. Mídia escrita, mídia social, né, atualmente, mídia televisionada, mídia do cinema, as mídias de uma forma geral. Tá claro? Então, o estudo do mito no campo político, ele abarca um terreno imenso. E nós não podemos, repito, mais uma vez, ler a história política e cultural do Ocidente sem estudar mito, sobretudo a mitologia política. Então, no século XX, nós temos, digamos, um outro campo de estudo, que é o campo de estudo da psicologia, é o campo de estudo da psique, né? É o campo de estudo do entendimento da mente, como a mente funciona. E vai se descobrindo, portanto, que os mitos não são somente um recurso racional. Aliás, a filosofia apresenta ele como a antirracionalidade. Isso é uma mentira, né? A capacidade, quando nós pensamos em mito, nós pensamos na capacidade de simbolização, na capacidade de imaginação. Maria Noel Pojade, que é uma uruguaia, uma filósofa, essa mulher criou, eu já falei muito sobre ela, uma teoria que é a teoria do homem imaginans. Pojade prova que é estrutural no ser humano a capacidade da imaginação. Então, ao contrário do que os gregos antigos falavam, sobretudo Aristóteles, não é, que vai contrapor o mito ao logos, o mito é uma capacidade profunda de raciocínio. O mito, eu já falei isso para vocês também, o mito nos remete, quando nós pensamos em mito, nós pensamos em símbolo, o símbolo nos remete ao arcano, o arcano nos remete ao mistério. Então há um eixo da realidade. E há um eixo de desvelamento da verdade. Tá claro? Um eixo estruturante. É preciso entender a profundidade do assunto. E é preciso entender a profundidade com que os temas são abordados por mim, aqui, no canal do IMUB, do YouTube.
e passado para vocês. Tá claro? Bem, então o homem, ele tem naturalmente, de uma forma inata, ele se estrutura com a capacidade da imaginação. Se você tirar a capacidade da imaginação do homem, ele não pode ser categorizado como humano. Então, uma das características do ser humano estruturantes da psique é a capacidade de imaginar. Maria Noel Lapojade, O Homem Imaginans. Eu tenho a obra dela. Bem, então veja, no século XX, portanto, nós já temos todas essas trajetórias, nós temos a escola dos análises, que vem nos falar da reabilitação do mito, dentro da história, dentro da cultura, da necessidade disso. Nós temos também os estudos que estão sendo conduzidos dentro das academias, mostrando como a mente funciona, e aí surge no século XX a chamada filosofia da mente, não é? No Brasil nós tivemos um grande estudioso, o primeiro estudioso sobre isso, que foi o filósofo Sérgio Luiz de Castilho Fernandes. Dentro da filosofia da mente, nós vamos ter as interfaces dos estudos, com Freud, com Jung, vai por aí afora, em que essa estrutura do mito e a forma como o mito atinge as emoções, o pensamento, o comportamento, a consciência, aí nós temos um outro campo de estudo dentro do mito. Então veja, além das 7 linhas que eu dei aí para vocês, no terreno da filosofia e da política, existem outras linhas, né? Como essa, por exemplo, atual da Lepojade, e no que diz respeito à capacidade do homem imaginar, e as linhas da psiquiatria e da psicologia. Tá claro? Ora, isso tudo para dizer que essa temática é uma temática muito profunda. Mas aqui, voltando aqui, feita esse pequeno parêntese, né, para vocês criarem um enquadramento, essa obra aqui é uma obra que faz uma colocação interessante. O Norberto Bobbio, ele fala que Norberto Bobbio tem uma obra chamada Mito Político. Aí ela coloca aqui na página 27. De acordo com Norberto Bobbio, o mito político só apareceu como conceito no início do século XX. Como conceito, tá? E aí o grande indivíduo que vai criar essa conceituação é o Jorge Sorel, tá claro? Nas reflexões sobre a violência. É o Sorel que abre essa comporta para a conceituação. Ora, até então, o pensamento ocidental mantinha uma distância com a mitologia. Claro, porque a filosofia fez essa contraposição. O mito é um imaginário, é algo infantil, e somente o logos, a razão, vale a pena. Então, durante 2000 anos, mais de 2000 anos, ficou-se no embate dessa tolice que a filosofia criou, dessa inverdade, né? Então, na obra Mito Político, o Bobbio observa que o mito político está especialmente ligado aos movimentos políticos de direita, isso aqui é uma coisa muito importante, e a teorias autoritárias e irracionalistas de grupos e partidos fascistas, e cita o nazismo como o caso mais macroscópio da teoria do mito político do século XX. Tá bem? Agora, o que é típico do mito político? O mito político ele tem algumas características. A libertação nacional. Né? Você tem uma figura carismática, um eleito,
um Messias, um Salvador, né? Esse indivíduo será sempre trabalhado ou como Messias ou como Salvador. Ele não tem como ser trabalhado fora desse espectro. Então, esse aqui é o primeiro espectro. Quando vocês encontrarem um político que está se apresentando como o salvador da pátria, ele vai falar: o mundo está em decadência. A política está uma coisa horrorosa. Só eu tenho a capacidade de reabilitar o campo político e levar o Brasil para um rumo diferente. Pronto, você está diante de um salvador político. Aí começa toda a bandalha. É por isso que em 2016, no hangout que eu fiz com o Tércio Gonçalves, eu havia falado, o Bolsonaro já estava se apresentando como um mito político. E depois, não só o mito, como ele tem Messias no sobrenome, ele começou, não bastou a ele ser um mito político. Ele passou a se identificar com o próprio Cristo. Isso é uma coisa difícil. O Lula fez isso e o Bolsonaro fez isso, né? Ele passa a se identificar com Jesus em pessoa. Ele é Cristo, detém o poder de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quer dizer, isso é um grau de loucura e de delírio, e é preciso entender o problema do messianismo político. Porque quando ele surge, sobretudo quando ele é fabricado pelas mídias, quando ele é fabricado no cenário político, né? Quando você pega o candidato e a candidatura, portanto, os poderes que movem o candidato, trabalham o candidato como messias político, eles vão arrebentar com a psique nacional. Tá claro? Porque o messias político, ele também não se sustenta se ele não tiver um inimigo. Então veja, aqui eu já dei 3 características para vocês. O sujeito se apresenta como Salvador ou como Messias. O mundo está um caos, uma desordem. Ele tem que colocar ordem. E ele tem que ter inimigo, né? Via de regra, o Messias político, e aqui eu chamo a atenção para a conexão com a Horda Negra, né? A Horda Negra é uma estrutura iniciática, é um poder que de fato existe, que foi o mesmo que Hitler foi buscar. Quando um Messias político se apresenta, ele tem sempre uma estrutura gemelar. Não é todo Messias político que tem isso. Agora, quando eles têm conexão com a Horda Negra, que foi aquela sociedade secreta tibetana, que alçou Hitler com a velocidade em que ele chegou no Reich, e com aquela precisão matemática e de relógio. A Horda Negra, quando ela atua, ela tem um mito político que se apresenta e ela tem um intelectual orgânico que se apresenta. Tá claro? Vamos pensar no Trump e no Bannon. No Bannon. No Putin e no Dugin. No Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. No André Ventura em Portugal e o Rasputin dele, que eu agora não me lembro do nome. O último czar da Rússia e o Rasputin. Então, é uma característica esta atuação em dupla quando nós temos o mito político ligado à chamada estética da destruição. Portanto, é gravíssimo, gravíssimo o que nós tivemos. O Lula teve um alter ego dele, o Frei Beto, teve, que apresentava ele como messias político. Mas o Frei Beto não atuou como ideólogo de Estado. Há uma diferença. Portanto, a mitologia política do Lula, ao que eu conheço, não percorreu a trajetória da mitologia
política da Horda Negra como o Bolsonaro. De modo que os mitos políticos são diferentes. Tá claro? Essa obra aqui é uma obra que fala do Fernando Collor. Para ele ter a sua figura trabalhada como Messias, quem formulou o Fernando Collor como Messias? Então, é uma característica da extrema-direita, quando ela vai pedir bênção para essa organização da Horda Negra, e isso não é uma brincadeira, e nem tampouco uma ficção. Quando eles trazem isso para dentro do campo político, a atuação é sempre em dobradinha. Via de regra, movimentando os setores da extrema-direita. Então, quando a gente fala em extrema-direita, nós não estamos falando do espectro político normal da direita. Nós estamos falando de uma associação já com outras forças da destruição. Então, o miliciano que esteve ocupando a cadeira da presidência da República, tutelado pelos militares brasileiros, que desde o século XIX propagam mitos políticos, fez uma associação muito estranha e muito perigosa. O Brasil conseguiu se livrar desse monstro e das bestas que estavam por trás dele, da cabeça da besta que ele representava. Vamos lá. O surgimento do mito político depende do aparecimento da política como função central da sociedade e instrumento de mudança social, e da consequente formação ao redor dela de fortes impulsos emotivos. Então veja, o mito político, ele só se fundamenta se você tiver um cenário social. Esse cenário, com o advento das mídias, não é? Com o advento dos grandes veículos de comunicação, você forja esse cenário, porque você bombardeia continuamente com informações compradas, editadas dentro dos jornais, você bombardeia diariamente a população com um tipo de informação manipulada. E você vai criando uma mentalidade. Eu havia alertado sobre o surgimento de uma mentalidade avassaladora de messianismo político que estava surgindo quando a Dilma Rousseff candidatou-se, teve como adversário o Aécio Neves. Isso tudo que eu falei está gravado. E eu não sou um gênio, não. É que os sinais são sempre os mesmos. É um copia e cola, com mais ou menos renda. Mas a estrutura, o eixo estruturante do mito político não tem como fugir à regra. Então, uma vez que ele se apresenta, você identifica. É simples. E eu tenho falado para vocês, para que vocês aprendam a identificar. Aprendam a identificar e não se deixem enganar por esses políticos safardanas. E mais do que os políticos, pela elite que está por trás deles, financiando as campanhas. Porque quando eles fazem isso, eles estão buscando visar a salvaguarda do interesse deles, que via de regra, no caso do Brasil, é sempre contra a nação. Então, o mito político por excelência é o messiânico. Tá claro? Então, ele se introduz no imaginário do sagrado, portanto, da religião, da paixão, da esperança, da grandeza de um destino. Os líderes messiânicos são feitos sob medida para conduzir o povo a uma nova pátria, a um novo país, né? Dizendo que só eles conseguem fazer isso. Então, eles tiram o povo de uma dimensão terrena, né? Criam um espaço mítico, um espaço central, cuja força está centralizada na figura do Messias,
Veja o que o miliciano fez o tempo inteiro. Ele tratado como Messias, cartoonizado como Messias. Até o terno da posse dele foi um terno que o alfaiate recebeu uma revelação de Deus. Eu fiz programa sobre isso na época, para a gente entender o grau da loucura que chegou ao Brasil. Até o terno foi revelado por Deus. O sapato que ele usava, a roupa que a primeira-dama usava. Esses moleques todos, esses olavéticos bolsonaristas, o tempo inteiro dizendo Deus vult. Lembram-se dessa expressão? Deus vult. A cavalaria espiritual religiosa do Ocidente, militar olavo bolsonarista, estava salvando o Brasil do comunismo. Loucos. Eles não são somente loucos, como essa gente toda fez parte de um projeto como o do Reich, o da estética da destruição. Não, senhores, o Lula, por mais problema e corrupção que exista dentro do PT, o PT nunca fez algo similar. Não há comparação entre o Lula e o miliciano. A favor do Lula. Tá claro? Então, o caminho messiânico do Collor, veja, a trajetória messiânica, segundo Girardet, quando o Messias se apresenta, ele tem uma trajetória, tá? Essa trajetória tem 3 fases muito marcadas. Ele é lançado, ele é identificado como Messias, então existe o apelo ao poder. Você acha o sujeito, o Bolsonaro tem vídeos dele dizendo que o nascimento dele foi miraculoso, como o nascimento de Jesus. O ensandecido chegou ao ponto de fazer esse tipo de comparação. Ele teve um nascimento messiânico. Então, guardem as fases. Essas fases eu já dei elas por diversas vezes. Estou simplesmente repetindo. Você identifica o Messias. Fala, o Messias é o WX. Aí aquele Messias passa a ter a sua imagem trabalhada como Messias, como alguém eleito, como alguém especial, como alguém diferente, como alguém de fora do sistema. Veja, o Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. O camarada sempre foi político. Política não é profissão. Nem ele trabalhou, nem os filhos trabalharam. O Lula nunca foi um político profissional. O Lula era sindicalista e era presidente de partido, mas atuação política, não teve. Então o Bolsonaro, apesar de ter sido político a vida inteira, ele apresentou-se como alguém fora do esquema da política. Mas como é possível uma coisa dessa? Entende? Então o Messias, ele tem que ser apresentado como alguém de fora do establishment, porque ele vai combater o establishment. Ele vai combater a elite. Então o primeiro passo é identificar o Messias. Aí você vai fazer toda a propaganda em torno do Messias. Isso se chama a fase do apelo, né? A fase da identificação do Messias. Aí o Messias é identificado e ele começa a ser apresentado ao povo. E começa a fazer uma campanha enorme em torno do Messias. Depois você passa para a segunda fase, que é o poder e a glória, né? Numa curva, então você tem a trajetória do Messias, ela faz uma sinoide. Você tem o primeiro ponto da sinoide, que é o apelo, a identificação. Depois você tem o poder e a glória, quando ele sobe, ele ganha a eleição, ele é eleito, né? Ele vai lá para o píncaro da glória. Depois você tem a decadência. É cíclico. Cíclico. Tá bem? Então, são 3 fases muito marcadas. A identificação do mito,
o poder e a glória. Ele chega lá em cima. Ele é alçado ao poder. No poder, ele começa a fazer aquilo que ele fala que ele veio para fazer. Depois, surgem as oposições, dependendo do que o cara vai fazer. Via de regra, como o Messias político, quando ele chega no poder, ele começa a fazer as coisas mais disparatadas e enlouquecidas do mundo. E o cara fica louco mesmo, porque ele passa a achar que ele é o poder, que ele tem o poder, que ele não pode ter ninguém que não aceite a ideia dele. Ele é Deus vivo. E em razão das obras enlouquecidas, você veja que o miliciano imitava gente que estava morrendo de Covid. O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Por isso aquele monstro não foi reeleito nos Estados Unidos. Pelo grau de maldade como prática de Estado. A mesma coisa foi o miliciano aqui, que nunca trabalhou na vida, não tinha nem agenda política. Basta seguir a agenda daquele estafermo durante a presidência da República. Ele nunca trabalhou. Depois você tem o martírio, não é? Que é quando o sujeito é deposto do poder. Lula teve 2 eleições, saiu com honras, pompas e circunstâncias e glórias. Depois o Sérgio Moro mete ele dentro da cadeia, o martírio. Agora voltou. Aí é preciso de entender que colisão de força foi essa que trouxe o Lula de volta. E por que o Lula foi trazido de volta. É preciso ter muita cultura, muita leitura, muito estudo para entender o cenário político atual do Brasil. E você não vai conseguir isso se ficar meramente numa mentalidade de polarização. Muito bem. Então, essas 3 fases são as fases que todo mito segue, tá? A identidade do discurso messiânico. Aqui na página 119, 120, veja, alguns elementos comuns, existem alguns elementos, página 121, existem alguns elementos em comum na persuasão que se encontram nos discursos de Fernando Collor. Nós vamos encontrar esses mesmos elementos no Bolsonaro, hein? Repertório. Ele usa expressões simples, que todo mundo entende, são jargões, usa estereótipos, né? Cria inimigos a rodo, faz apelo à autoridade e afirma e repete o tempo inteiro que ele é o Salvador. Lembra da frase que ele repetia: conhecereis a verdade vos libertará? De João? E vai por aí afora. Então, são 5 repertórios. Onde tudo isso chegou? Não é? Quem monta essas coisas? Quem está por trás dessa gente? Depois eu vou pegar uma tese no próximo programa que vai falar sobre o mito político do Lula. E vou deixar escrito para vocês a tese, para vocês estudarem. Não é? Então, é preciso entender o que é o mito político, entender quais são os mitos políticos do Brasil, as diferenças que existem entre eles e os perigos, com mais ou menos renda, dos mitos políticos. Então, o Lula foi um mito político? Foi, mas todos os presidentes da nova república foram mitos políticos. Agora, nós só tivemos um único mito político na nova república associado à Horda Negra. Foi o miliciano, cujo projeto de governo era o da estética da destruição. Aquele homem precisava não só de ser tirado do poder, ele e a corja toda,
Infelizmente, os generais, a justiça brasileira é uma justiça corrupta. Ela não vai enquadrar e botar na cadeia nenhum daqueles generais criminosos que fizeram parte, trouxeram para dentro do Brasil a estética do Reich, que foi o que aconteceu agora na Argentina, com o Milei. Curiosamente, e não por acaso, depois da destruição da Alemanha nazista, os nazistas vieram povoar a América Latina e do Sul, América do Sul, desculpe, num grande movimento em massa. A concentração deles na Argentina e no sul do Brasil é fenomenal. Isso equivale a dizer que as sementes do Reich e das conexões com a Horda Negra no Tibete estão muito vívidas. E aqui, em igual medida, mas ainda não foi utilizada, porque nós temos uma diferença de estadista, nós temos o Dugin, o projeto do Dugin, do Soloviev, para o Putin. Tá claro? E o alucinado americano, do Trump, tentando voltar aos Estados Unidos. O Erdogan, na Turquia, a primeira-ministra da Itália. Então, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Básica. Então, a política, por trás do cenário político, nós temos outros cenários. E os mitos políticos que foram sendo fabricados a rodo ao longo de todo o século XX, eles têm uma função hoje muito importante. Não só de controle da política, bem como de controle da economia dos países e das finanças internacionais. Ok? Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.